Isso. Ale Oliveira, chega mais, quero sua visão do jogo, quero as suas impressões sobre a partida. O Galo que resolveu a parada no segundo tempo, com todo mundo jogando bem, Ale Oliveira. É verdade, você tem razão. Pra mim, foi o melhor momento do Galo na temporada, esses 45 minutos finais aqui da Libertadores contra o Milionários. E eu tava aqui vasculhando aqui no meu caderno o que a gente conversou no intervalo. O que o Galo precisava melhorar para vencer o jogo e garantir a classificação, né? A gente falou muito de melhorar o lado direito, porque o Edenilson não estava funcionando, nem o Saravia conseguia apoiar, então o lado direito estava nulo. E ainda falei do Vargas, né, como uma alternativa. Pra você ter uma ideia, eu esqueci do Pedrinho pelo lado direito, porque ele não vinha atuando assim, ele estava jogando mais como um meia centralizado. E eu vi o Pedrinho nascer e aparecer muito bem pro futebol no Corinthians jogando pelo lado, né? Enfim, com a entrada do Pedrinho, o lado direito voou. Você teve um equilíbrio, né? Uma preocupação no momento defensivo do Milionários pelos dois lados. No primeiro tempo a gente só viu o Patrick tentando alguma coisa, até conseguiu bons cruzamentos. O Dodô se esforçando, mas não é a característica dele. E no lado direito nada. Então o lado direito melhorou, a gente tinha pedido isso. Pediu pro Hulk tocar de primeira, quando ele recebe a primeira assistência, a primeira bola. Porque normalmente tinha marcação e cobertura. Ele faz exatamente isso no lance do gol. Ele dá um tapa, recebe de volta e faz a jogada diferente, que acaba resultando no gol do Paulinho, né? A gente falou também para os jogadores não caírem, a arbitragem melhorou, o Maref falou, mas não teve mais aquele, já sabe, ficar pedindo falta, parando no lance. E a atuação individual, né? Porque quando você enfrenta um adversário tão recuado assim, que vem nitidamente para se defender, você tem algumas armas. Primeiro, a individualidade. Foi o que aconteceu no lance do primeiro gol, quando o Hulk faz a finta e faz uma assistência maravilhosa. Depois a tabela rápida. Aí é o lance do segundo gol, onde o Paulinho participa, o Zarate participa, o Patrick dá o tapa e o Paulinho vai fazer o gol. E depois a jogada mágica, que é o lance do terceiro gol, o gol do Hulk, que sacramentou a classificação. Então, primeiro tempo com dificuldades, principalmente porque o time não jogou pelo lado direito, também sentiu a falta do Alan, individualmente os jogadores não estavam se destacando. E um segundo tempo, para mim, é esse nível de atuação que o torcedor e que a gente cobra do Galo. Acho que passa muito também por um Paulinho aberto pelo lado esquerdo e o Pedrinho pelo lado direito. A gente viu o Paulinho mais centralizado. A gente viu o Pedrinho como um meia também pelo centro. Então hoje, o Pedrinho pelo lado direito, o Paulinho pelo lado esquerdo, funcionaram demais. Além, evidentemente, de uma partida muito boa do Zaratio. O Zaratio sem ritmo, o primeiro jogo que ele sai jogando como titular, mas ele joga demais, é muito diferente dos outros, viu? Olha, quando você tem grandes jogadores e também um técnico bom, né? O Eduardo Cudê é muito bom técnico e importante que essa vitória tenha vindo com tamanha autoridade no segundo tempo. Para isso também, para dar tranquilidade para os caras, para o comando técnico que é novo, o trabalho está começando e era fundamental para o Galo estar na fase de grupos da Libertadores para essa resposta também não ser de uma outra maneira. Mas eu estou destacando isso porque quando você tem grandes jogadores, quando você tem um bom treinador, quando você tem gente dentro de campo que entende o que é necessário, a coisa é diferente. O Atlético fez para esse segundo tempo, onde houve destaque a construção da vitória rápida, tudo que a gente falou aqui no intervalo, tudo que você falou o Edenilson não tá bem, eu tiraria. O Pedrinho entrou no lado direito, cara de velocidade. Os caras pararam de cair, porque o juiz não tava dando nada quando caía. Jogadores vencedores que viveram esse momento e um técnico que saiba orientar também, a história fica mais fácil, né, Ale? E a gente destacava, né, Cirilo, que esse time titular de hoje tem 5 jogadores que não estavam no elenco no ano passado. Então, assim, são 9 jogos. Quantos desses jogos esse time jogou junto? Nenhum. Saiu jogando junto? Nenhum. Tanto que o Zarate jogou como titular a primeira vez. O Lemos acabou de chegar. O Saravia também. O Patrick chegou nesse ano. O Edenilson da mesma forma. O Paulinho também. Então, o Pedrinho praticamente não jogou o ano passado. Como o Dodô também teve poucos minutos. Então, é um time novo na sua formação, nas suas ideias. E o Cudê vai conhecendo o melhor de cada um e, consequentemente, o melhor coletivo pro Galo aos poucos. Hoje, por exemplo, ele conseguiu jogar com o time mais aberto e deu muito certo. Ele entra pro segundo tempo, uma coisa que eu não tinha visto,
com um volante, o Otávio, aí Patrick e Zaratio e mais 3 atacantes. E depois manteve esse time. A gente falava que o sonho maluco do Kudê é fazer o segundo gol e tirar o Zaratio do jogo para botar um jogador de marcação. Ele manteve esse time com o Milionário só colocando atacante. Ele não tinha um time marcador. Tanto que a gente destacou o trabalho defensivo do Patrick aqui, que se doou demais. Mas de marcador mesmo só tinha o Otávio. E manteve o time ganhando de 1-0. Aí faz o segundo gol, aí sim. Aí ele coloca o Igor Gomes, o Zaratio, que também estava cansado, mas jogou muito. Então assim, ele vai conhecendo cada vez mais as suas peças, quem é para cada jogo, né? E realmente ele conseguiu reverter um quadro que não parecia bom. Primeiro, contra um time fechado como esse, quem pega mais na bola é o Alan. Não tem jeito. Ele que articula, ele que começa a jogada, ele que inicia o ataque, ele que pode dar um passe para achar um atacante ou meia numa condição melhor. E o Alan, ele não só foi embora, como foi embora em função de um erro dele, que dificilmente acontece, né? Porque o Alan é muito bom jogador. Ele erra uma saída de bola, depois tem que correr atrás do defensor, dá um carrinho ali e ele se machuca. Exatamente. Ele tenta até continuar mais alguns minutos, até para tentar se redimir, né, do erro que ele cometeu. Não acontece. Aí o time passa por dificuldade, sabe por quê? O Otávio, que jogou muito bem, ele não tem essa característica. Então vinha Edenilson e vinha Zaratio tentar salvar o Otávio, tentar salvar a saída de bola. E aí o que acontecia? Você tinha os 2 zagueiros, mais o Otávio, não participando do momento ofensivo. E a marcação do Milionário sobrava. Você tinha jogador para marcar ali e para sobrar. E isso dificultou demais as ações do Galo no primeiro tempo. No segundo tempo, com a entrada do Pedrinho, o time mudou muito e foi muito bom. Foi um momento legal do futebol ver esse segundo tempo do Galo aqui no Mineirão. 45 minutos realmente especiais do Atlético. Engraçado, no intervalo do jogo o Thiago entrevistou o Roger, técnico do Atlético, e o Thiago pediu a opinião do Roger sobre o primeiro tempo e ele dizia que era um bom jogo, que era um jogo bem legal, mas ele observava o Milionários e ele falava, eu não gosto tanto disso, eu gosto de jogar um pouco mais, mostrar o trabalho, né? O fim de semana, vamos ver o que o Roger vai aprontar pra cima desse Atlético, mas esse Galo que jogou hoje, o Galo que esteve em campo hoje, é o Galo ideal pro momento. O Arana tá pra voltar, mas esse Galo é o Galo ideal pro momento, Ale. Tem o Bruno Fux, que eu acho que ainda vai... Evidentemente, tá machucado ainda. Né? Vai brigar pela titularidade, o Arana que é melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro, né? Mas, assim, o Zaratio, ele provou que ele não pode sair desse time de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Ele não sairia se não fosse a lesão, se não fossem os problemas pessoais, mas, enfim, o Zaratio é muito, mas muito importante. E talvez, eu acredito ainda no Edenilson, hein? Eu acredito no Edenilson. Mas talvez seja o momento de dar um respiro para ele, né? Até para ele se condicionar, até para ele voltar a ganhar confiança, entrar, de repente, com um jogo mais tranquilo. E aí, você tem essa linha ofensiva com o Pedrinho que ama jogar pelo lado. Você viu, o Pedrinho parecia um garoto, um menino jogando bola na rua, né? Claro, com as suas funções, obrigações táticas, mas jogando muito alegre, muito solto. O Paulinho lá no lado esquerdo, dando tapa na frente, tentando achar o Hulk toda hora. Os dois puxando contra-ataque. Tanto que a jogada do gol não tem a participação do Hulk, do segundo gol, por incrível que pareça, né? Então, assim, eu acho que ele achou a formação. É um volante, talvez para o fim de semana seja mesmo o Otávio, né? Vamos ver o que vai acontecer com o Alan. O Patrick jogou muito bem nessa função, o Zaratio um monstro. E aí você espeta, abre, Paulinho de um lado, Pedrinho de outro e bota o Hulk lá. Olha, são os adversários que vão ter que sofrer. Com essa formação, eu seguro um pouco mais os laterais. Para você ter um equilíbrio, você faz uma linha defensiva mais fixa ali, sem descer tanto o Saraiva, e aí pode ser até o Mariano, que fica um pouco mais, quanto o Dodô. Fala, Thiago. Os jogadores começam a sair aqui